estamos caminhando para um final da nossa série de Pentecostes. Durante essa série de Pentecostes, que na verdade é uma série de reflexões sobre a chegada do Espírito Santo, nós refletimos sobre várias coisas. Refletimos sobre o Espírito Santo no batismo de Jesus. Nós refletimos sobre o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus em levar o reino de Deus aos pobres e aos oprimidos. Nós refletimos na semana passada também sobre a promessa de Jesus em enviar o Espírito Santo, que nós não ficaríamos sem um Consolador, né? Jesus estava indo para o céu. E como os discípulos iam ficar? Jesus prometeu que ele enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje, no calendário cristão, nós celebramos o Pentecostes. Existem duas datas durante o ano que nós estamos muito acostumados a celebrar como cristãos. Quais são essas datas? Páscoa e o Natal. São as duas datas que a gente mais celebra. Mas a gente esquece do Pentecostes. Pentecostes é uma data importantíssima dentro do calendário cristão. A gente precisa começar a incorporar o Pentecostes na nossa liturgia, nos nossos cultos. A Páscoa é importante, o Natal é importante, mas Pentecostes é importante também. São as três datas mais importantes no calendário cristão. Mas Pentecostes muitas vezes fica esquecido. É uma data importante porque nós celebramos a descida do Espírito Santo aos seguidores de Jesus. É uma data importante porque marca ali praticamente o início da igreja. Ali em Atos, quando aquelas pessoas estavam reunidas, quando começou esse movimento da igreja pregando o evangelho a todo mundo, que continua até hoje. Então, meus irmãos, hoje nós vamos honrar o Espírito Santo, que é Deus também, a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos honrar o Espírito Santo, nós vamos olhar para essa passagem tão importante no livro dos Atos dos Apóstolos, que está lá em Atos capítulo 2. Porém, antes de nós entrarmos na mensagem, no texto de Atos 2 em si, eu quero pausar um minutinho. A gente vai fazer uma breve reflexão sobre o contexto, sobre aquilo que está acontecendo ali em Atos capítulo 2, a gente vai entender um pouquinho ali, vai ser como se fosse um pouquinho de uma aula, para a gente poder entender todo o contexto, para que então a gente possa ler Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, tá? Então olha só, o que aconteceu antes de o Espírito Santo descer, ali em Atos capítulo 2? O que foi que aconteceu? Bem, o que nós vemos é que, primeiro, Jesus havia ressuscitado, né? Jesus ressuscitou dos mortos, e ele apareceu a muitos seguidores. Ele começou a aparecer a todos os seus, a mais de 500 irmãos, o apóstolo Paulo fala. E as suas aparições permaneceram durante 40 dias depois que Jesus ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou e apareceu a muitas pessoas por 40 dias. E aí ele fez o seu discurso final aos seus discípulos, dizendo que ele ia subir para o Pai. Ele ia subir para o céu, mas ele prometeu deixar alguém no seu lugar, que é o Espírito Santo, o Consolador. Isso a gente viu na semana passada, na reflexão de João capítulo 14, versículos 15 a 31. Mas Jesus, ele dá mais algumas explicações sobre como vai acontecer a chegada do Espírito Santo. E qual que vai ser as implicações práticas disso, né? Porque ele promete que o Espírito Santo ia chegar, mas qual que é a implicação disso para a minha vida, para a vida daqueles discípulos? Quais são as implicações práticas da vinda do Espírito Santo? Então, Jesus agora vai dar algumas explicações sobre como isso vai acontecer. Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. Aliás, quem escreveu Atos foi Lucas, tá? Quem escreveu o livro inteiro de Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. Na verdade, Lucas e Atos é um livro só.
É uma curiosidade muito interessante, é um livro só. Quando você termina de ler o Evangelho de Lucas, você pode começar o livro de Atos, porque é um livro só. Ao longo da história da igreja, na verdade, eles foram separados para fins mais didáticos, mas Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos também. Então é um livro só, é um livro grande. Então, Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí em seguida, no versículo 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, esse é um pouquinho do contexto. Depois disso, Jesus sobe aos céus, e aí cerca de 120 seguidores de Jesus estão ali reunidos em um lugar, e esse lugar era o ponto de encontro dos discípulos, lá em Jerusalém. Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus tinham um ponto de encontro ali em Jerusalém, que era nessa casa, que, aliás, muitos dizem que provavelmente foi a casa onde aconteceu a última ceia. Então, Jesus se reunia com seus discípulos naquele lugar. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus havia dado instruções para os seus discípulos: olha, continuem em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Tá bom? E aí é isso que esses discípulos fazem. Eles vão para essa casa, cerca de 120 pessoas estão ali reunidos nesse lugar, e acredita-se que era um terraço ali no primeiro andar da casa, um lugar muito grande, porque cabia 120 pessoas, né? E ali acontece também, quando a gente lê Atos capítulo 1, é onde acontece, quando eles estão reunidos, é onde acontece também a escolha do apóstolo Matias, que Judas Iscariotes havia traído Jesus, ele havia tirado sua própria vida, né? E eles precisavam de um outro apóstolo para substituir Judas. Então eles tiram sortes ali e Matias é escolhido no lugar de Judas. E aí então eles começam a orar naquele lugar com um só propósito. Maria também, a mãe de Jesus, está ali, os irmãos de Jesus estão ali, e outras mulheres estavam ali presentes. Então, para vocês terem uma ideia da imagem, né, do contexto, tem 120 pessoas ali reunidas, os familiares de Jesus estão ali, Matias havia sido escolhido também como próximo apóstolo, e é esse o cenário que antecede a passagem de Pentecostes que nós vamos ver agora. Tá bem? Então, olha só, vamos ler comigo Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Atos capítulo 1, versículos 1 a 13. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo.
cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Misericórdia da minha vida, Pai. Te peço que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra, que o Teu Espírito se mova entre nós, que saímos daqui edificados. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Que saímos daqui honrando o Espírito Santo e honrando a Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que vale a pena a gente se perguntar quando nós lemos esse texto é: o que é Pentecostes? O que é Pentecostes, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui para a gente que havia uma grande multidão que foi para Jerusalém para celebrar essa festa aqui. A Bíblia está dizendo que judeus de vários lugares de outros países, de outras nações, eles iam para o templo de Jerusalém para celebrar essa festa. Então era uma festa muito importante. Então o que é essa festa exatamente, né? Depois de 40 dias da ressurreição de Jesus, depois de 40 dias Jesus subiu aos céus, mais ou menos 120 pessoas lideradas pelos apóstolos começaram a se reunir nesse local em Jerusalém, perseverando em oração. Está em Atos capítulo 1. Então, depois de mais ou menos 10 dias de oração, eles estavam ali reunidos, mais ou menos 10 dias, o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. O que é Pentecostes, portanto? Pentecostes significa 50º dia. 50º dia. Esse era o nome que os judeus de fala grega haviam dado para essa festa. Essa festa ela era celebrada 50 dias depois da festa da Páscoa. Era uma festa muito importante na cultura judaica. Os judeus que moravam em outros lugares, como eu mencionei, eles vinham todo ano para Jerusalém, no templo, para celebrar essa festa, porque era a primeira festa depois da Páscoa. Essa era uma festa também que já era celebrada no Antigo Testamento, mas você deve conhecer essa festa por um outro nome. No Antigo Testamento, essa festa era chamada de Festa da Colheita. Ou também era chamada de Festa das Semanas. Era uma festa em que era uma festa para celebrar a colheita de cevada e de trigo. Basicamente isso. Depois de 50 dias da Páscoa, eles passavam celebrando esse período em que eles colhiam o trigo e a cevada. Então era uma forma de celebrar, da gratidão a Deus por providenciar comida. Só que tem mais um detalhe, não era só uma festa dedicada à agricultura, tem um elemento importante também aí. Porque essa festa também era celebrada pelos judeus como um momento em que foi entregue a lei de Moisés no Monte Sinai. Os judeus associavam o Pentecostes ao dia da entrega da lei. Como que isso funcionava? Eles calculavam que entre a saída do povo de Israel do Egito até a chegada, eles calculavam entre a saída do povo de Israel do Egito na Páscoa até a chegada do Monte Sinai dava mais ou menos 50 dias. Então daí vem Festa das Semanas, porque essa festa era celebrada por 7 semanas, que dá basicamente 50 dias. Então, tem 2 nomes, Festa da Colheita, Festa das Semanas. No Novo Testamento, como o grego se tornou a língua popular, é como o inglês hoje. Hoje o inglês, você vai para qualquer país, você fala inglês e todo mundo te entende, né? É uma língua universal. E o grego, no Novo Testamento, era a língua popular. Então, os judeus de fala grega acabaram dando o nome dessa festa de Pentecostes, que é uma palavra grega, que basicamente significa festa dos 50 dias.
Tá bom? Então, só uma curiosidade para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas o que é fascinante nisso tudo é que o Espírito Santo, ele chega, portanto, num momento de celebração. Num momento de gratidão a Deus por ele ter providenciado o alimento, que é a festa da colheita. E mais do que isso, o Espírito Santo é derramado no momento de celebração da entrega da lei, quando Deus firmou a aliança com seu povo. Se por um lado a ressurreição de Jesus, ela acontece no domingo de Páscoa, que também é uma festa de celebração pela vitória sobre a morte. Lembra da história dos primogênitos lá no Egito? Como Deus preservou o seu povo por causa do sangue do Cordeiro. É uma festa onde você celebra a vida, a vitória sobre a morte. Se por um lado, portanto, a ressurreição de Jesus acontece no domingo de Páscoa, que é a vitória sobre a morte, a chegada do Espírito Santo em Pentecostes, por outro lado, ela é significativa porque representa que Deus continua providenciando para o seu povo. Mesmo Jesus tendo partido para o céu, Deus continua provendo alimento espiritual por meio do Espírito Santo. É significativo também porque no Monte Sinai, Deus escreveu a sua lei em tábuas, mas em Pentecostes Deus escreveu ele escreveu nas nossas mentes e nos nossos corações o Evangelho. Ele escreveu a lei nas nossas mentes e nos nossos corações. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz aos seus discípulos que o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas. E que o Espírito Santo faria a gente lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Tudo está dentro da providência de Deus, meus irmãos. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. Não foi à toa que Deus escolheu o dia de Pentecostes para enviar o Espírito Santo. Essa data está repleta de simbolismos, de significâncias. Por isso que essa data é tão importante. Mas algumas lições que a gente pode tirar desse texto nessa noite, eu queria apresentar 4 lições. E a primeira delas que a gente pode tirar desse texto, primeira lição é que hoje, nós somos os novos templos de Deus. Nós somos os novos templos de Deus. Veja, nos versículos 1 a 4, o texto começa dizendo que todos estavam reunidos nesse lugar e que de repente veio um som como de um vento poderoso e encheu aquela casa, e que chamas de fogo pousaram sobre eles e ficaram cheios do Espírito e falavam em outras línguas. Essa descrição, essa imagem é muito interessante. Ela é muito curiosa. Então, nós temos aqui as imagens do vento e do fogo. O que essas coisas representam exatamente, né? Para a gente poder compreender o que essas imagens significam, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o vento e que o fogo são duas coisas que estão muito ligadas à presença de Deus. Veja, por exemplo, em Êxodo 3, como que Deus se revela a Moisés logo no início. Como que Deus fala com Moisés logo no início do ministério de Moisés, né? Deus aparece num arbusto em chamas. Deus fala com Moisés num arbusto em chamas, uma chama que não consome aquele arbusto. Nós vemos a imagem do fogo aqui presente. Êxodo 19, quando Moisés sobe ao Monte Sinai também para receber a lei do Senhor, o que a Bíblia nos diz? Eu vou ler aqui, se vocês puderem acompanhar comigo, Êxodo 19, versículos 16 e 19. Veja o que diz. Esse é o relato de quando Moisés recebeu a lei do Senhor. Diz assim: na manhã do terceiro dia, houve estrondos e trovões.
Houve estrondo de trovões e clarão de raios. Percebe como já está aparecendo aqui com Pentecostes? O som de muitos ventos, parecendo um vendaval, né? E uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e logo todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava, e Deus respondia com voz de trovão. Veja a imagem do fogo presente, a imagem do trovão, do vento, como Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Em Êxodo 40 também, nós vemos que os israelitas construíram um tabernáculo para a presença de Deus. Lembram? Quando os israelitas estavam peregrinando pelo deserto e havia uma nuvem que acompanhava eles durante o dia, e eles construíram um tabernáculo, porque quando eles a maneira como eles se encontravam com a presença de Deus era no tabernáculo, um tabernáculo móvel. E aí, durante a noite, quando eles paravam para descansar, essa nuvem também parava e entrava e pousava sobre o tabernáculo. E a Bíblia nos diz que essa nuvem, ela descia do tabernáculo e à noite o fogo ardia dentro dessa nuvem, mostrando a presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, nós vemos também algo muito semelhante. Quando Salomão ele constrói o templo, e nós temos ali a oração de Salomão dedicando o templo ao Senhor. Veja o que o texto bíblico diz, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. Olha só, quando Salomão terminou de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Mais uma vez a imagem do fogo descendo. Ezequiel 37, o profeta tem uma visão no vale dos ossos secos. Como que Deus traz a vida àqueles ossos secos? A Bíblia nos diz que Deus sopra o seu espírito e aqueles ossos voltam a viver. Percebem, meus irmãos, como as imagens do fogo e do vento estão muito ligadas à manifestação da presença de Deus? Mas sempre que Deus se manifesta dessa maneira imponente, dessa maneira poderosa, as pessoas não podem se aproximar. As pessoas não podem se aproximar da presença de Deus, porque elas são consumidas. Não, a pessoa é fulminada. Não pode, não tem como você chegar próximo da glória de Deus e sair intacto. Você morria. Não podemos suportar a glória de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. É por isso que na antiga aliança, no Antigo Testamento, durante a lei de Moisés, sempre existia um mediador entre o povo e Deus. A primeira figura desse mediador foi Moisés. Quando nós lemos Êxodo, por exemplo, ou Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vemos ali como Moisés, ele era o representante entre Deus e o povo. Né? Moisés estava sempre ali,
apresentando as necessidades do povo a Deus e levando aquilo que Deus falava para ele ao povo. Moisés era o intermediário. Depois vieram os sacerdotes também, para representar, para fazer a intermediação entre Deus e o povo. Porque ninguém podia chegar na área onde a glória de Deus se manifestava, porque era consumido, morria. Na antiga aliança, os montes do tabernáculo e o templo representavam a união entre céu e terra. Eram locais onde Deus manifestava a sua presença. Você queria ver onde a presença de Deus se manifestava? No Antigo Testamento nós vemos isso. Eram nas montanhas, nos montes, no templo e no tabernáculo. Quando Jesus veio, ele era a união entre céu e terra. Porque ele era Deus e homem. Ele era Deus e ele era homem, céu e terra. Ele era a manifestação visível da presença de Deus. Não havia mais necessidade de sacrifícios, de sacerdotes, de templo, porque Jesus é o sacerdote, Jesus é o templo e ele é o próprio sacrifício. Por causa da sua morte e da sua ressurreição, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso direto ao Pai. E porque Jesus é a união entre céu e terra, ele também prometeu que não deixaria mais a gente sozinho depois que ele subisse. Ele enviaria o Espírito Santo, o seu Espírito. Vocês lembram do batismo de Jesus, a primeira reflexão que nós tivemos na nossa série? No batismo de Jesus, João Batista disse que ele batizava com água, mas havia um que viria, Jesus, que batizaria com o Espírito Santo. Vocês percebem o que está acontecendo nessa passagem de Pentecostes, meus irmãos? Tem algo maravilhoso acontecendo aqui nessa passagem. Por causa de Jesus, a presença de Deus, ela não se manifesta mais em um arbusto. A presença de Deus não se manifesta mais numa montanha ou em um templo. Não! O que a gente vê em Pentecostes é Deus fazendo uma nova aliança com o seu povo. Deus agora derrama o seu Espírito, a sua presença em todo aquele que é seguidor de Jesus. Nós agora somos os novos templos. Nós somos as novas montanhas. A presença de Deus ela não está mais restrita a um local físico. Nós somos o local da habitação do Deus Todo-Poderoso. Deus renovou a sua aliança. Não precisamos mais de sacerdotes. Todo crente agora é um sacerdote. Todo crente tem acesso direto ao trono do Pai. Nós não precisamos mais de mediadores. A antiga aliança era pautada pela lei. A nova aliança é pautada pela fé no Evangelho de Jesus. Por causa da obra de Jesus, nós somos a casa de Deus agora. Somos templos e montanhas ambulantes. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. Não precisamos mais ir até um sacerdote para encontrar a presença de Deus. Deus está dentro de nós, meus irmãos. Se você é seguidor de Jesus, Ele habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Amém. Que verdade maravilhosa. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que o Espírito Santo ele nos dá poder para anunciar o reino de Deus como igreja. O Espírito Santo nos dá poder para anunciar o reino de Deus como igreja. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não podemos cumprir a missão de Deus.
Sem o Espírito Santo, nós não temos como cumprir a obra missionária, porque é Ele que nos dá poder para fazer isso. É o Espírito Santo que nos capacita a cumprir a missão de Deus, levando o Evangelho a todos os povos. Por isso Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Por isso é que Ele é o Consolador. Ele é o nosso advogado, é Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja, que nos dá poder a cumprir a missão de Jesus e anunciar o reino a todo mundo. Jesus disse que eles receberiam poder para serem testemunhas do Evangelho em Jerusalém, que era a cidade deles, começando ali, depois na Judéia, nos arredores, depois em Samaria, mais adiante, e depois em todo o mundo. Ali, naquele momento, começava um movimento maravilhoso da igreja que continua até hoje. E assim que eles recebem o Espírito Santo, o que acontece? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que eles começam a falar em línguas. E judeus de diversas nações que estavam ali para a festa de Pentecostes começam a ficar surpresos, eles ficam impressionados, porque eles estão vendo galileus falando o idioma deles. E aqui um parênteses, tá? Essa passagem aqui está falando de línguas que são línguas humanas, línguas desta terra, idiomas. Línguas dos anjos são... a gente pode conversar sobre isso em uma outra ocasião, mas Paulo fala sobre elas também no texto de Coríntios, quando ele menciona sobre isso. Mas é um outro texto. Aqui, nesse texto, são línguas humanas. Línguas angélicas são outro texto, ok? Mas Paulo está tratando disso. Aqui Paulo está dizendo... aqui Lucas está dizendo que aquelas pessoas falavam línguas, idiomas, e os judeus de outras nações que conseguiam compreender. Era um milagre que estava acontecendo ali, pessoas estavam falando os seus idiomas, e judeus de outras línguas compreendiam o testemunho do Evangelho por meio daqueles discípulos. Alguns aceitaram a pregação daqueles discípulos. Alguns aceitaram, mas outros, qual foi a reação dos outros? Eles zombavam, dizendo o seguinte: esses caras aí estão bêbados. Muito interessante isso, né? Estar cheio do Espírito Santo, de alguma forma, lembrava estar embriagado. Porque se você busca o Espírito Santo, não que você vai estar cambaleando por aí ou algo do tipo, mas estar cheio do Espírito Santo representa que você está repleto de alegria. Você está transbordando alegria. E você prega o Evangelho de uma maneira destemida e ousada. Porque é isso que essas pessoas estão fazendo aqui. Eles estão falando em outras línguas, aquelas outras pessoas conseguem compreender a pregação do Evangelho na língua daquelas pessoas, e aqueles discípulos pregam de uma maneira destemida e ousada, sem medo de ninguém. Isso é poder do Espírito Santo, meus irmãos. Poder do Espírito Santo, o poder que eles receberam, não tinha objetivo, o objetivo não era para que eles utilizassem para eles mesmos. Não era poder para eles. Era um poder que eles receberam de uma maneira coletiva, para que eles proclamassem o Evangelho. Meus irmãos, o Espírito Santo nos dá poder, não para beneficiar nós mesmos, mas para beneficiar o reino de Deus. É isso que nós vemos aqui nesse texto. A ênfase do texto, dessa narrativa, ela não está em experiências individuais, mas na experiência coletiva. Experiências individuais com o Espírito Santo, elas não nos tornam autossuficientes. Porque é isso que às vezes a gente vê. Às vezes a gente tem uma experiência com o Espírito Santo e a gente fica arrogante. A gente se acha melhor do que outra pessoa porque a gente experimentou algo que outra pessoa não experimentou. E aí a gente começa a fazer divisão, começa a classificar cristãos. Se você não teve essa experiência com o Espírito Santo, então você é um cristão de segunda classe.
Mas o que nós vemos aqui nesse texto é que nós temos uma ênfase na experiência coletiva. O Espírito Santo não foi derramado a uma única pessoa, mas a uma comunidade de 120 pessoas ao mesmo tempo. Então, a nossa experiência individual com o Espírito Santo não deve tornar a gente arrogante, porque nós dependemos da comunidade. O Espírito Santo não capacitou uma pessoa. Veja que interessante. Nós tínhamos os apóstolos de Jesus que andavam ali com Jesus todo dia, lado a lado. E o Espírito Santo não foi derramado só para esses homens. Por quê? Eles poderiam, né? Estavam mais próximos a Jesus, podiam ser os queridinhos de Jesus, né? Mas não. Os apóstolos estavam ali no meio, estavam naquela sala também. Mas ele não foi derramado só para os apóstolos. O Espírito Santo desceu para todo mundo, para 120 pessoas. 120 pessoas receberam o Espírito Santo naquele dia e começaram a falar em outros idiomas com a finalidade de testemunhar o Evangelho para outras pessoas, de outras nações, no idioma daquelas pessoas. Eles receberam poder para pregar o Evangelho de maneira ousada, de maneira destemida, de um modo que todos podiam compreender. O que a gente vê nessa passagem é que da mesma forma que Jesus foi ungido e ele recebeu o Espírito Santo no seu batismo, os seus discípulos agora também são batizados e recebem poder para proclamar o reino de Jesus a todo mundo. E isso aconteceu não para uma única pessoa, aconteceu em uma comunidade. Por isso, meus irmãos, que é tão importante nos reunirmos como igreja. Por isso que é importante nós participarmos do culto, fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que é importante a gente ter uma vida de oração comunitária, participar de cultos de oração. O Espírito Santo veio no momento de oração, persistindo em oração. Não significa que sempre que a gente vai se reunir e orar, isso realmente vai acontecer porque o Espírito faz como Ele quer. A Bíblia nos diz que Ele é como o vento, Ele vem, aparece, vai e volta como Ele quer e quando Ele quiser. Mas a gente tem que persistir em oração, persistir numa vida comunitária. É dessa forma que Deus se manifesta e nos fortalece, nos enchendo do Espírito. Viver um cristianismo solitário não é bíblico. Essa que é a verdade. A gente tem os nossos momentos solitários com Deus. Não há nada de errado com isso. Na verdade, a gente tem que ter. Mas a gente precisa estar ligado a uma comunidade. Porque é ali que o Espírito de Deus trabalha. Terceira lição. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para todos. Meus irmãos, não é incrível que Deus, Ele decida fazer com que aquelas pessoas falem outros idiomas para que aquelas outras pessoas possam compreender o Evangelho na língua deles? Não é incrível isso? Isso mostra que Deus não restringiu as boas novas do reino a uma única nação. Nós temos um Deus maravilhoso, amoroso. Ele não tem uma nação preferida. Ele não tem um queridinho. Essa nação aqui, esse país aqui é meu queridinho, sabe? Deus não tem isso com Deus. Ele quis que o seu evangelho fosse proclamado em todas as nações. Começando em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e então todo o mundo. O reino de Deus é universal. A igreja de Cristo está espalhada por toda a terra. A igreja de Cristo ela é composta por brasileiros, por americanos, por africanos, chineses, árabes, latinos, europeus, etc. Mas não para por aí. O fato de Deus se preocupar em comunicar o seu evangelho no idioma de outras nações significa que ele é sensível às diferenças culturais de cada país.
Porque afinal de contas foi ele que criou cada nação. Foi ele que criou cada cultura com as suas peculiaridades. Cada cultura tem sua riqueza cultural. Sempre que nós comunicarmos o Evangelho, meus irmãos, nós precisamos entender o pano de fundo cultural para que a gente possa adaptar a mensagem cristã de uma maneira compreensível a outra pessoa. Jesus fez isso muito bem. Para começar, porque ele assumiu a forma humana para se comunicar com humanos. Mas, além disso, ele adaptava a sua mensagem. Se ele estava falando com o agricultor, ele usava metáforas da agricultura. A parábola da semente, por exemplo, o grão de mostarda. Né? Jesus adaptava a sua mensagem. Se ele falava com o pescador, ele usava ilustrações da pescaria. Jesus, ele era acessível. A mensagem do Evangelho é acessível. Ela não pode ser complexa. Nós precisamos comunicar o Evangelho de uma maneira acessível para outras pessoas. Meus irmãos, Deus, ele é inefável. Sabe o que significa inefável? Que a gente não consegue explicar Deus com palavras humanas. Faltam palavras. Deus, ele é grandioso, ele é majestoso, ele está acima de todas as coisas. Nunca vamos conseguir explicar totalmente Deus na nossa linguagem humana, porque a nossa linguagem humana falha e o nosso intelecto é limitado. Deus é inefável. No entanto, o amor de Deus é tão grande que ele decidiu se revelar a nós através da nossa linguagem e das coisas do nosso mundo, para que a gente possa compreendê-lo melhor. Já pensou a grandeza de Deus? Deus é tão grande, a gente não pode nem conceber o tamanho de Deus. E ele decidiu se fazer tão pequeno e se comunicar no nosso idioma, para que a gente possa entender um pouco da sua grandeza. É esse espírito que a gente tem que ter em relação a outras pessoas, em relação a outras culturas. Compare, por exemplo, essa visão com o islamismo. Se você tem o Alcorão traduzido, o Alcorão traduzido não é a palavra de Alá. Porque se você quer realmente compreender a palavra autoritativa de Alá, você precisa aprender árabe. Porque a linguagem de Alá, o idioma de Alá é árabe. Você pode ler, se é possível ler uma tradução do Alcorão, mas não é a palavra autoritativa de Alá. A palavra autoritativa de Alá é o Alcorão em árabe. Compare isso com o cristianismo. No cristianismo, se você tem uma Bíblia em qualquer tradução que seja, é a palavra autoritativa de Deus. Deus não tem um idioma preferido, meus irmãos. Claro, ele originalmente foi escrito em grego e hebraico, e aramaico também, né? Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, quando ela é traduzida. Por isso que o cristianismo é a religião mais diversa do mundo. Todas as tribos, povos, raças, línguas e nações são chamadas a entrar no reino de Deus, cada uma com suas diferenças culturais. Se um africano, se um chinês, um indígena, um brasileiro, um americano, uma pessoa de qualquer lugar que seja, se torna cristã, ela não perde a sua identidade cultural. Você continua sendo brasileiro, você continua sendo americano, você continua sendo africano, chinês, enfim. Mas em primeiro lugar, você continua sendo, você é um cristão. Mas você não perde a sua identidade cultural, você não perde suas origens, de forma alguma. A nossa tarefa como evangelistas é levar Jesus a todas as culturas, a todas as nações, e não fazer com que as pessoas tenham a mesma cultura que nós. Não fazer com que as pessoas tenham as mesmas roupas, a mesma comida,
as mesmas músicas, as mesmas danças que nós temos. Porque isso não é evangelismo, meus irmãos, isso é colonização. Não é isso que nós vemos aqui em Pentecostes. Você acha mesmo que se Deus tivesse uma nação preferida, ele se preocuparia em fazer com que aqueles discípulos falassem outras línguas para que aquelas outras nações pudessem entendê-los? Claro que não. Nem tudo em uma cultura é ruim. Quando o cristianismo chega numa cultura, ele vai confrontar aspectos pecaminosos daquela cultura, sim. Mas ele não elimina tudo, porque existem coisas boas na cultura. Nos novos céus nos novos céus e na nova terra, a gente vai continuar sendo diferente, meus irmãos. Isso é uma bênção. Diferenças são uma bênção. Deus não vai eliminar as culturas. O que Deus vai eliminar são os aspectos caídos da cultura. Deus vai eliminar o pecado das culturas. Pensa como que vai ser rico novos céus e nova terra. Pensa na beleza dos novos céus e da nova terra. Deus não permitiu que uma única cultura detivesse a verdade completa sobre Deus. É por isso que nós não podemos ficar presos na nossa bolha evangélica. A gente acaba muitas vezes só aprendendo de nós mesmos, da nossa tradição, da nossa cultura, e nós perdemos muito. Não são só os americanos e não são só os brasileiros que conhecem tudo sobre Deus. É nossa obrigação aprender com irmãos africanos, aprender com árabes, com japoneses, latinos, indígenas. A Igreja de Cristo é muito maior, meus irmãos. É nossa obrigação ouvir crianças, ouvir idosos, mulheres, negros, pobres, irmãos de outras denominações, de outras tradições cristãs também que não são da nossa. Porque quando nós fazemos isso, o nosso conhecimento de Deus se torna muito mais rico, se torna muito mais sólido. Nós aprendemos não de maneira individual, mas de maneira coletiva. Nós aprendemos sobre Deus e buscamos mais sobre Deus de uma maneira coletiva e não individual. Existem diferenças culturais enormes nessa lista que eu mencionei. São línguas diferentes, música diferente, comida diferente, experiências de vida diferentes. Mas todos nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. A Igreja de Cristo é diversa. A fé cristã é diversa. Por fim, meus irmãos, a quarta lição. A Igreja é diversa, mas unida pelo Espírito Santo. A Igreja é diversa, mas é unida pelo Espírito Santo. Uma das grandes lições do texto aqui da descida do Espírito Santo em Pentecostes, que nós vemos, é que Pentecostes é justamente o oposto que acontece na história da Torre de Babel, que a gente leu lá no começo do culto. Olha que interessante, na história da Torre de Babel, que a gente leu no começo do culto, Gênesis capítulo 11, o que nós vemos? Nós vemos um povo que falava a mesma língua e que se uniu para construir uma torre que alcançasse até os céus, para que então esses homens ficassem com um nome conhecido e famoso em toda a terra. Não é isso que basicamente a história da Torre de Babel? Esses homens, eles buscavam exaltação própria, eles queriam ter um nome famoso para si mesmos. Aí Deus vê o orgulho, ele vê a prepotência desses homens, e aí ele confunde as línguas. Ele confunde as línguas para que eles não entendam, eles não se entendam. E ele espalha essas pessoas por toda a terra. Essa é a história da Torre de Babel, Gênesis 11. O que nós vemos em Pentecostes é o contrário. Embora haja línguas e culturas diferentes, Deus traz união por meio do Espírito e todos se compreendem. Em Babel, as línguas dividem.
Em Pentecostes, as línguas se unem. Em Babel, o foco é o nome do homem. O evangelho que o povo de Babel queria espalhar era o nome deles em toda a terra. Em Pentecostes, o foco é o nome de Jesus. Esse é o evangelho que começa a ser espalhado em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todo o mundo. Pentecostes é a reversão da maldição de Babel. Pentecostes mostra que Deus traz unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Percebem como que o evangelho é incrível? A narrativa de Pentecostes nos mostra que não existem barreiras culturais para o evangelho. O evangelho, ele está acessível a todos que queiram. Que coisa maravilhosa, que verdade maravilhosa. Que mensagem? Existe alguma outra mensagem que tem uma mensagem tão poderosa como essa? Eu desconheço. Concluindo então, meus irmãos, essa passagem que nós vemos aqui sobre a descida do Espírito Santo, ela é importantíssima para a gente compreender o tipo de relacionamento que nós temos com Deus hoje e o tipo de poder que habita dentro de nós como seguidores de Jesus. Quando a gente se torna cristão, quando a gente passa a ser seguidor de Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, reconhecendo que Ele nos salvou dos nossos pecados, nós passamos a ter um relacionamento direto com o nosso Pai Celestial. E o Espírito Santo, o próprio Deus, vem habitar dentro de nós. Paulo diz em 2 Coríntios que nós somos como os vasos de barro. E dentro desse vaso de barro existe um tesouro guardado dentro de nós, que é o Espírito Santo. E de fato, é um tesouro muito precioso. Paulo diz em Romanos 8 também, que o Espírito Santo que habita dentro de nós é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Pensa no poder que habita dentro de você e de mim. É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que um dia vai nos ressuscitar também. Isso é maravilhoso, mas também é assustador. O fato de os nossos corpos serem templos do Espírito Santo deve levar a gente a uma vida de reverência, uma vida de humildade, de santidade. Por isso eu devo pensar bem se, antes de fazer algo, se aquilo vai desonrar o Espírito Santo. Porque você é um templo. Será que se eu fizer tal coisa eu vou desonrar o Espírito de Deus que habita dentro de mim? Em Atos capítulo 5, nós temos uma história bem trágica de Ananias e Safira. O que aconteceu com esse casal? Logo no começo da igreja ali, eles mentiram aos apóstolos. E os apóstolos dizem, vocês não mentiram para a gente, vocês mentiram para Deus. E eles são fulminados, os dois morrem. Porque eles desonraram a Deus. Precisamos honrar o Deus que habita dentro de nós. Além disso, precisamos nos lembrar que esse poder que habita dentro de nós, ele não deve ficar guardado para nós e para a nossa igreja. Precisamos ser testemunhas do reino de Deus a todos, aonde nós estivermos. Porque, afinal de contas, meus irmãos, o livro de Atos não acabou. Nós vivemos o livro de Atos hoje. Nós somos seguidores de Jesus que ainda estão testemunhando do Evangelho a todas as nações. Aquilo que os discípulos fizeram lá no livro de Atos. Nós estamos no capítulo 29 de Atos, né? O Atos termina em capítulo 28, mas nós estamos vivendo o capítulo 29. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo.
E orar para que Deus nos dê a coragem, para que Deus nos dê a ousadia que aqueles homens tinham, que aqueles discípulos, aqueles homens e aquelas mulheres tinham no início da igreja. Eles não tinham medo de pregar o evangelho em qualquer circunstância. Eles eram açoitados, eles eram presos, eles sofriam por amor a Jesus. O que nós estamos fazendo com Jesus hoje? Eu posso dizer com sinceridade que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer como cristão. Muitas vezes eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha, eu sou introvertido, eu tenho vergonha de puxar uma conversa, de anunciar o evangelho. Que Deus tenha misericórdia disso, das nossas vidas. Precisamos orar para que Deus incenda, traga chamas aos nossos corações, para que a gente pregue o evangelho de uma maneira destemida, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Precisamos orar para que Deus remova a insensibilidade dos nossos corações e nos faça chorar pelas almas perdidas. O mesmo Deus que fez todas aquelas coisas maravilhosas na igreja primitiva é o mesmo Deus que continua atuando hoje. E Ele pode fazer coisas maravilhosas por meio de nós, meus irmãos. É só a gente querer, é só a gente se entregar e buscar Ele de todo o nosso coração. Vamos orar. Pai amado, queremos Te louvar e Te agradecer, ó Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque sem Ele nada poderíamos fazer, ó Deus. Pai, faz-nos lembrar, Senhor, que nós somos templos do Teu Espírito, que o Senhor não mais habita em templos feitos por mãos humanas ou em montanhas, mas que nós hoje carregamos a Tua glória, carregamos o Teu Espírito dentro de nós, que a gente possa lembrar de viver uma vida santa, reverente diante de Ti. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Causa uma revolução em nossos corações. Tira toda a insensibilidade. Que a gente possa, que nossos corações ardam por outras pessoas que estão se perdendo, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai. Que a gente possa viver uma vida comunitária de verdade, honrando e amando uns aos outros, aprendendo mais da Bíblia, aprendendo mais da Tua palavra, persistindo em oração, porque é desta maneira que Teu Espírito se manifesta entre nós e nos enche de Ti. Aviva-nos, ó Pai. Sopra sobre nós o Teu Espírito e ressuscita-nos. Tira toda a nossa letargia espiritual, ó Deus. Arde o nosso coração para estarmos na Tua presença. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a proclamarmos a Tua mensagem onde quer que estivermos. Ajuda-nos a sermos sensíveis às pessoas que têm diferenças, são diferentes de nós, mas que a gente possa, com o discernimento do Teu Espírito, pregar a elas de uma maneira acessível a Deus. Vem, Senhor, vem. Faz coisas maravilhosas como o Senhor fez naquela época, no começo da Tua igreja, Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Faz, Senhor, uma revolução entre nós. É o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos?